crianças, como vocês estão? Eu estou aqui para contar a segunda parte da história de Jonas. O que será que aconteceu com Jonas? Será que ele foi bem sucedido na ida a Nínive? Será que os ninivitas acreditaram nele? Nós vamos saber disso agora mesmo. Como nós vimos anteriormente, Jonas era um profeta, um missionário de Deus que tinha recebido do próprio Senhor a missão de ir à cidade de Nínive e avisar aquelas pessoas que, se elas não se arrependessem de todas aquelas maldades que eles estavam fazendo, Deus iria destruir aquela cidade. Mas Jonas, que tinha o coração muito magoado, cheio de raiva por aquelas pessoas que eram muito pecadoras, não quis ir. Ao contrário, ao invés de ir para a cidade de Nínive, pegou um barco que ia para Tarsis. No meio do caminho, uma grande tempestade ordenada pelo próprio Deus pegou aquele barco de cheio. A tripulação, quando soube que tudo aquilo estava acontecendo por conta do próprio Jonas, jogou ele no mar. Ele iria morrer por conta da desobediência dele. Mas Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. Aí, na barriga do peixe, Jonas orou a Deus e Deus deu a ele uma segunda oportunidade. E ele foi então para a cidade de Nínive. Crianças, será que eles ouviram? Pois é, quando Jonas chegou lá para realmente pregar e falar para aquelas pessoas que elas deviam se arrepender, ele estava muito chateado ainda. Ele ainda não tinha se convencido que aquelas pessoas podiam se arrepender. Ele falou só o que tinha que falar e foi-se embora. Ele foi com tanta pressa embora que ele nem percebeu o que aconteceu com aquelas pessoas. Crianças, eles se arrependeram. Depois que Jonas foi embora, eles jejuaram por um longo período. Esse jejum foi convocado pelo próprio rei. Todas as pessoas deviam jejuar e clamar ao Senhor, implorando por perdão. E Deus do céu, o nosso Senhor, que é bondoso, ouviu o coração deles, a voz que suplicava pedindo perdão. E Deus os poupou. Deus não iria mais destruir aquela cidade. Jonas nem percebeu isso. Ele foi embora para casa. E como ele já estava muito cansado no meio do caminho, ele montou uma barraca para descansar, num lugar onde dava para ver a grande cidade de Nínive lá embaixo. Ele queria ver de camarote a destruição da cidade. Ele desejava que aquelas pessoas não se arrependessem. Ele nem viu o que aconteceu, mas ele queria ver a destruição dela. E aí montou uma barraca para poder descansar. Como estava muito quente, o Senhor Deus, que é muito bondoso, ordenou que uma grande planta crescesse em volta da barraca. E aí ficou bem mais fresquinho para ele. Olha como Deus é cuidadoso, cuida de todos os detalhes. Estava tão bom, tão fresquinho, que Jonas até adormeceu. E aí, quando foi de madrugada, Deus mandou que uma lagarta comesse aquela plantinha. Quando foi de manhã, que Jonas acordou e viu que a cidade não foi destruída, ele ficou muito chateado, desejou morrer, crianças. Quando ele percebeu que a planta tinha morrido, aí é que ele ficou triste mesmo, quis morrer mesmo e falou: ai, de que me vale viver? É muito melhor morrer. Deus ficou triste com aquela postura de Jonas. Falou: Jonas, mas por que você está tão chateado assim? A planta não foi nem você que plantou, você não cuidou daquela planta nem um dia. E olha aquela cidade, você não tem pena daquelas pessoas? Olha quantas pessoas moram ali e você não tem pena delas? Pois eu as criei, eu me importo com elas. Quando eu ouço isso, eu fico com o coração assim tão feliz, tão agradecida a Deus, porque a gente percebe com isso que Deus criou todas as pessoas e ama cada um de nós. Olha que coisa mais linda! Os ninivitas, eles eram muito malvados, pecavam de todas as formas. Eles não conheciam a Deus. Mas Deus, que criou cada uma daquelas pessoas, se importava com elas. Desejava que elas se endireitassem, parassem de pecar, para não serem destruídos. Porque a Bíblia nos diz, a consequência do pecado é a morte, a destruição, ficarmos longe de Deus. E Deus não deseja ficar longe de nós.
Deus deu uma segunda chance para aquelas pessoas se arrependerem e elas se arrependeram. E Deus, com seu grande amor, os perdoou. Mas Jonas, ele não tinha perdoado aquelas pessoas. Olha só, Jonas era um profeta do Senhor e estava pecando. Ele mesmo já tinha sido perdoado por Deus, porque quando ele fugiu da presença de Deus, quando ele desobedeceu a Deus, ele ia morrer afogado. Mas Deus o poupou, Deus o ama também. E ele não se deu conta disso. Nós aprendemos uma grande lição aqui, crianças, que Deus deseja que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Ele é bom e justo e nos perdoa. Por isso mesmo Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter uma segunda chance, para que a gente pudesse morar no céu. Ele deu uma segunda chance para os ninivitas, deu uma segunda chance para Jonas e Ele dá para nós também. Jonas ainda estava com o coraçãozinho duro. Como é que pode, né? Mas Deus nos ensina. Não só na história de Jonas, mas no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 17, tem um versículo que fala muito sobre essa história. Vejam. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Vamos ler de novo o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Vamos compreender. Não torneis mal por mal. Você, criança, quando alguém faz alguma maldade com você, se alguém te bate, você bate de volta? Você desconta quando alguém fala mal de você, quando alguém empurra você? Aqui nesse versículo nós aprendemos assim, não torneis o mal por mal. Então quando alguém faz alguma coisa de mal, nós não devemos descontar com outro mal. E bater de volta, falar mal de volta. Jonas estava querendo descontar o mal das pessoas de Nínive com a destruição que viria de Deus. Olha só! Mas vamos continuar. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Aqui a gente aprende que não é fácil fazer isso. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Jonas, mesmo conhecendo a Deus, amando a Deus, ele não se esforçou para poder obedecer e perdoar aquelas pessoas. Nós devemos de todo o nosso coração nos esforçar para fazer o bem, perdoar aquelas pessoas. Não é fácil. Você, o que você faz quando alguém faz isso com você, faz alguma maldade? Você ignora essa pessoa? Você foge, assim como Jonas fez? No lugar dele ir para Nínive, ele fugiu, ele foi para outro lugar. Você ignora essas pessoas? Deixam elas lá largadas? A Bíblia nos ensina em Jonas e também aqui no livro de Romanos que nós devemos falar da palavra de Deus a todas as pessoas para que elas possam compreender que elas estão errando e elas possam ter a oportunidade de se arrepender. Os ninivitas não conheciam a Deus. Quando eles ouviram a respeito de Deus, o Senhor os abençoou e eles se arrependeram. Eles se arrependeram e Deus os poupou. O próprio Jonas contou com a segunda chance de Deus. Então, crianças, quando alguém fizer algum mal, alguma coisa que machuque o coraçãozinho de vocês, a Bíblia nos ordena que nós perdoemos essas pessoas, que a gente não desconte o mal com o mal, mas que a gente faça o bem. O bem seria perdoar essas pessoas, falar do amor de Deus para que elas se arrependam, orar ao Senhor para que essas pessoas tenham seus pecados perdoados, que elas se arrependam e que elas se endireitem. Essa é a grande lição de Jonas. É bem verdade que isso tudo não é fácil, crianças. A própria Bíblia nos fala que nós devemos nos esforçar. E esse esforço também é feito por meio da oração. Nós podemos orar pelas pessoas e orar por nós mesmos para que nós possamos perdoar as outras pessoas. Vamos aproveitar esse momento e orar ao Senhor, pedindo a Deus um coração que perdoa e que abençoa as outras pessoas? Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos perdoou. Obrigada pelo sacrifício de Jesus que nos dá uma segunda chance perante o Senhor. Deus, dá-nos, ó Senhor, segundo a Tua vontade, um coração bondoso que perdoa as pessoas. Perdoa, Senhor, todos aqueles que têm feito maldade.
que o Senhor possa fazer com que elas se arrependam e que elas possam conhecer o Senhor. Deus, se essa for a tua vontade, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças! Essa é uma história muito boa e nós aprendemos com Jonas que Deus ama todas as pessoas, se importa com elas e deseja que nós mesmos nos amemos e nos perdoemos. Tá bem? Fica com Deus, um grande beijo!